Olá, crianças, tudo bem? Na semana passada, nós observamos a capa deste livro e respondemos algumas perguntas sobre ele. O título do livro, que era O Jabuti Sabido e o Macaco Metido, a autora do livro, que é Ana Maria Machado, o nome da editora que publicou esse livro, que é essa daqui, Alfaguara, e também quem fez as ilustrações, os desenhos desse livro, que foi Raul Gastão. Depois você escreveu um texto de como você imagina que acontece essa história do Jabuti Sabido e o Macaco Metido. Agora nós vamos para a página 58 do nosso livro. Nós vamos aprender sobre uma outra parte do livro. Agora leia o texto da quarta capa de outra edição do livro Jabuti Sabido e o Macaco Metido. Então a quarta capa é aquela contracapa do livro. Então nós temos a frente do livro, é aquela parte de trás do livro. Nós chamamos de quarta capa ou contracapa, tá? Então lá vem um textinho para que você tenha mais informações sobre a obra. Tem alguém que faz comentários sobre esse autor que escreveu esse livro. E esse textinho também que vem na contracapa, ele serve para convencer o leitor a ler esse livro depois que ele dá um resumo da história. Mas ele não conta o fim da história, ele é um resumo para te deixar curioso sobre esse livro. Então vamos ver quem escreveu esse textinho da quarta capa e o que essa pessoa disse sobre a história e sobre a nossa autora. Todo mundo já leu uma porção de histórias de macaco e jabuti. Nosso folclore está cheio delas. E nossos escritores têm escrito várias dessas histórias que pertenciam originalmente à nossa tradição oral. Só que essa história de Ana Maria Machado traz uma grande novidade. Esta é uma história original. Quer dizer, esta foi Ana quem inventou, mostrando o grande conhecimento que ela tem do folclore brasileiro e, ao mesmo tempo, a sua grande criatividade. Nessa história, a gente encontra aquele mesmo jabuti que conseguiu vencer a lebre numa célebre corrida, defrontando-a com outros animais, que vem na sua lentidão um grande defeito. E encontramos o mesmo macaco que povoa tantas histórias populares. O macaco e a velha, o macaco que vai para Angola, o macaco que mete a mão em cumbuca, desta vez se defrontando com o jabuti, que, como já se viu, de bobo não tem nada. E o que resulta em uma história saborosa, maliciosa, engraçada, como só uma autora do nível de Ana Maria Machado conseguiria contar. Ruth Rocha. Então, a Ruth Rocha leu a história do livro e deixou esse textinho para que os leitores ficassem curiosos e fossem ler essa história. Ali abaixo da página 58, nós vamos ver para que serve a contracapa, então, retomar, né? A quarta capa de um livro serve, entre outras coisas, para informar os leitores sobre a obra, fazer comentários sobre o autor da obra, convencer os leitores a lerem o livro depois de apresentar um resumo que jamais conta o fim da história. Agora, de acordo com as informações que a professora deu, você vai realizar os exercícios da página 59. Na atividade número 1, você vai desenhar os personagens principais da história. Mesmo que nós ainda não tenhamos lido essa história, através das informações que a quarta capa nos traz, nós já podemos identificar quem são esses personagens principais. Depois você vai marcar um X em qual é o objetivo de um texto de quarta capa. A professora falou aqui para vocês. A número 3, você vai marcar as afirmativas corretas, de acordo com o que você leu ali naquele textinho. A número 4. De acordo com a escritora Ruth Rocha, Jabuti Sabido e Macaco Metido é uma história original. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa história foi ela quem inventou, né? Aqui nesse trecho ela explica, esta é uma história original. Por que original? Ela também já diz, quer dizer que esta foi Ana quem inventou. A número 5, ao ler o texto da quarta capa do livro, você ficou curioso para ler a história? Comente sua opinião com o professor e os colegas. Então você ficou curioso para ler essa história depois de ver esse resumo da quarta capa? Nós costumamos escolher os livros pela capa
E a contracapa também nos ajuda muito a escolher se nós queremos ler essa história ou não. Se você ficou curioso para essa história, espere até a próxima aula que nós vamos começar a analisar esse livro. Um beijo e até a próxima aula.